Amigos Automais, os anos 90 foram marcados por alguns grandes símbolos. Primeiro a televisão, que era aquela loucura que você Van Damme e Gretchen dançando 3 horas da tarde num sábado à banheira do Gugu. Você teve também o meu nascimento. Além disso, o grande símbolo de status dos anos 90, que você só era uma pessoa com F maiúsculo se você tivesse um Jeep Grand Cherokee. E agora o modelo volta ao Brasil em sua 5ª geração eletrificado para retomar esse símbolo de status que ele foi nos anos 90. Por R$ 569.990, o Jeep Grand Cherokee se torna o carro mais caro da marca aqui no Brasil e também o maior de todos eles. Tudo bem que a Gladiator é um pouquinho mais comprida, mas em proporções assim, largura, altura e tudo mais, esse carro é gigantesco. E essa cara de Commanderzão ou de Compassão é de propósito. Afinal, ele que inspirou o visual dos outros modelos da marca. E esteticamente você vê diversos elementos que estarão em outros modelos da Jeep daqui pra frente, como por exemplo a grade de 7 fendas, que já é típica da marca, mas com uma inclinação um pouco mais para frente. A Jeep chama isso de Shark Nose, que é para você ter uma noção de um carro mais agressivo, mais forte, quase como se fosse um tubarão. Os faróis retangulares aqui, bem parecidos com o do Commander e do Compass, trazem um estilo bem agressivo para o carro, junto com o para-choque com esses detalhes cromados que trazem um toque a mais de elegância para o Grand Cherokee. Assim como todas as outras gerações e assim como todos os carros da Jeep, o capô é bem reto, bem parrudo, para dar essa aparência mais quadrada para ele. Outra coisa que é quadrada é aqui o arco da roda, que você tem esse elemento um pouco mais trapezoidal e até esta lente aqui laranja que é específica para o mercado americano. A roda de liga leve tem um desenho que eu particularmente não achei que combinou com o carro. Parece um desenho um tanto quanto genérico que estava presente em outros modelos da Jeep. Parece que eu já vi essa roda em algum lugar. E o visual como um todo do Grand Cherokee, para mim, perdeu um pouco de personalidade. Eu gosto desse carro, acho ele bonito, sinceramente acho bonito, mas quando você olha, ele tem cara de Compass grande ou de Commander grande, e isso fez com que ele perdesse um pouco de personalidade. Mesmo assim, aqui na lateral você mantém essa linha de cintura bem demarcada, que já é típico do Cherokee há muitas e muitas gerações, assim como a coluna traseira aqui com essa inclinação mais forte. Só que essa aqui, a linha aqui de janela que vem com esse frisinho cromado, é igualzinho do Compass, só que no Compass o friso cromado continua aqui na tampa traseira, coisa que não acontece com o Grand Cherokee. Aqui na traseira temos as lanternas conectadas, igualzinhas praticamente às do Commander. Essa faixa preta, que aqui o carro é preto, não dá para enxergar direito, mas aqui é uma faixa preta para conectar as duas lanternas, obviamente não é luminosa. O logo da Jeep com bordinhas em azul, porque esse Grand Cherokee passa a ser híbrido. Ou seja, no Brasil, o Grand Cherokee só vai ser vendido nas versões 4xE, aliás, especificamente só nessa versão, só e somente, mais nenhuma outra. Ele traz um motor eletrificado 2.0 4 cilindros turbo, que é o mesmo da Rampage, junto com 2 motores elétricos. Um na dianteira e um na traseira, mas isso eu vou falar a hora que eu estiver dirigindo. Aqui o porta-malas tem abertura elétrica, cuja dimensão, nesse momento que eu estou gravando, eu não tive acesso ainda à ficha técnica, mas está aparecendo na tela agora. Porta-malas bem grande mesmo, e você tem um acesso direto aqui da tampa, então não precisa se preocupar com tanta coisa. Aqui embaixo temos o step, já não de uso temporário, você pode chegar a 120 km por hora, e os carregadores aqui, o cabo já no lugar certinho, ou seja, não vai ficar cabo espalhado pelo porta-malas. É bem grande, bom para a família, mas esse carro só leva 5 pessoas. Se você quisesse um Grand Cherokee de 7 lugares, teria que apelar para o Grand Cherokee L, que não é vendido no Brasil e não será vendido aqui no nosso país. Teremos só o modelo de 5 lugares, como o novo topo de linha da Jeep. Agora bora lá para o interior para conferir os detalhes desse carro, que tem muita coisa legal. Um carro de mais de meio milhão, você espera no mínimo sofisticação. Ih, fiz uma porcaria de uma rima. E aqui o interior do Jeep Grand Cherokee tem realmente sofisticação. Toda essa parte superior aqui é revestida em couro e um couro macio, assim como detalhes aqui na parte inferior, e você ainda tem aqui todo esse revestimento imitando madeira. Console central bem alto, com acabamento em preto piano. Tudo bem que fica cheio de marca de dedo, mas é visualmente bem bonito e traz uma elegância a mais, principalmente aqui pelo rotor daqui da marcha, que é feito em metal. Isso aqui eu achei bem interessante. Central multimídia tem uma tela grande com uma boa definição, fácil de mexer. Nesse momento está aqui com o Android Auto ligado. Você ainda tem botões aqui de atalhos embaixo que ajuda bastante, e
Obrigado, Jeep, por manter controles físicos aqui para o ar-condicionado, porque é horrível você não ter controle físico para o ar-condicionado. E aqui também já tem as teclas indicando o que ele tem. Ele tem tanto aquecimento quanto resfriamento para os bancos, tanto do motorista quanto do passageiro, além de aquecimento do volante. E os dois assentos, tanto do motorista quanto do passageiro, com regulagem elétrica. Volante revestido em couro, com couro de boa qualidade, as mesmas teclas presentes no Compass, no Commander, no Renegade, mas com visual um pouquinho diferente, um volante um pouco maior, até aqui com detalhes em madeira. Painel de instrumentos totalmente digital, com o mesmo layout do Compass, mas a tela de mesma qualidade da Rampage, então uma tela de uma qualidade melhor também aqui, super interessante. E é o que eu falei, o acabamento desse carro é um acabamento bem bom, nas portas também, tudo macio, tudo revestimento aqui de couro, imitando madeira. Então, em suma, você tem um carro que tem uma elegância visual, além de um cuidado extra com o acabamento. E um teto solar panorâmico gigantesco. Vou até abrir aqui para vocês darem uma olhadinha enquanto eu estou falando. Olha o tamanho desse teto. Então, quando você está procurando um carro nessa faixa de preço, é óbvio que você vai querer sofisticação um pouco a mais. E o Grand Cherokee oferece isso. Mas vamos lá para o banco de trás para ver a questão de espaço, já que esse carro é grande. Como o Grand Cherokee é um carro grande, tá? Grande até no nome, o espaço traseiro é bem bom. Eu tenho 1,87 m, o banco da frente está na minha posição, tá sobrando aqui tem um pouco mais de um palmo nessa parte mais recuadinha. Só que o piso é um tanto quanto alto, então eu fico com a perna um pouco mais alta aqui, mas ainda assim tá confortável. O acabamento aqui atrás é bem bom, tudo macio em cima e aqui embaixo, ou seja, não é a mesma coisa que acontece no Compass e no Commander, que na parte de trás o acabamento dá uma economizada. Você tem até cortininha aqui para poder deixar um pouco mais escuro para não ficar sol na cara da criançada. Aqui temos um descansa-braço com 2 porta-copos, então você também fica bem confortável aqui. E desse lado temos saída de ar-condicionado e 2 entradas USB, tanto USB normal quanto USB-C, além de uma tomada de padrão residencial e os 2 botões pro aquecimento dos bancos aqui. Do meio não, mas o do lateral sim, que também com esse túnel central, uma quinta pessoa que vai ficar um tanto quanto apertado. Falando nisso, vamos voltar para o banco da frente e agora dar uma volta no Jeep Grand Cherokee. O encosto foi para um lugar, porque eu preciso mostrar para vocês alguns pontos bem legais desse carro, inclusive um bem polêmico. Na combinação entre o motor 2.0 4 cilindros turbo a gasolina, que é igual ao da Rampage, lá na dianteira, mais um motor elétrico na dianteira e outro elétrico na traseira, são 380 cavalos e 64,9 kg de torque. E isso tudo gerenciado por uma transmissão automática de 8 marchas, que faz com que o Grand Cherokee chegue aos 100 km por hora em 6,2 segundos. É um carro de verdade rápido e bem forte. Mas tem a questão da autonomia elétrica, que é um tanto quanto complicada. Esse carro tem só 29 km de autonomia elétrica. E aí que está o problema. São poucos quilômetros de autonomia elétrica. Não é o suficiente para que você possa andar muito só com a bateria. Considerando principalmente assim, por exemplo, uma pessoa que roda 50 km por dia, que acaba sendo normal, ela vai ter que carregar o carro na ida para o trabalho, depois descarregar lá e na volta carregar de novo. E esse é o mesmo problema do Compass 4xe. Ou seja, tanto o Grand Cherokee quanto o Compass 4xe tem uma autonomia elétrica bem ruim mesmo. Em compensação, os números de consumo desse carro são bons, estão aparecendo na sua tela agora, porque tem 2 medições diferentes. Tem tanto o consumo com o motor elétrico funcionando, quanto o consumo sem o motor elétrico tá atuando ali. Então é preciso fazer essa divisão agora, é muito número para poder lembrar. Mas uma coisa que é legal no Grand Cherokee e que isso sempre fez parte dele é o quanto que esse carro é refinado e gostoso de andar. Muito silencioso, muito confortável e robusto igual um Jeep. Você passa em buraco, passa em valeta e tá nem aí. Passa que vai tranquilo. E ao mesmo tempo você tem um silêncio interno que beira o bizarro. A gente tá aqui em São Paulo, numa via movimentada pra caramba, maior barulheira, passando moto, fazendo bibibi, ônibus, um monte de coisa, eu não tô escutando nada. Porque o isolamento acústico desse carro é impressionante. Eu só vi esse isolamento acústico desse jeito em carros premium. E essa é a ideia da Jeep com o Grand Cherokee. Aliás, essa sempre foi a ideia da Jeep com o Grand Cherokee. Oferecer um carro verdadeiramente sofisticado como de uma marca premium e não necessariamente cobrar o mesmo tanto de uma marca premium. Se bem que o preço do Grand Cherokee está ali chegando perto de modelos equivalentes de marcas de luxo. Mas ele não está devendo nada em rodagem, qualidade de isolamento acústico. E principalmente a robustez, que a gente sabe que a Jeep acaba sendo insuperável nesse quesito em outros modelos equivalentes.
Uma coisa que me chamou a atenção é o quão forte é o freio regenerativo dele. Você mal tira o pé do acelerador e já vai brecando a ponto de você se mover um pouco o corpo para frente. Então, o regenerativo dele eu achei um pouco mais forte do que precisava. Eu gostaria de poder regular isso aqui um pouco mais. Mas isso ajuda também a aumentar um pouco a autonomia dele, que, como eu falei, não é tão boa assim. Falta um contato um pouco mais longo com esse carro, colocar ele na estrada, porque o trecho de test drive que a gente fez foi bem curto e dentro de condições de trânsito só, então não deu para sentir todos os predicados do Grand Cherokee. Mas em suma, ele mantém toda aquela... Ah, vou dar uma pisadinha, galera. Bichinho é forte, hein? Você pisou, ele já responde quase que instantaneamente se ele já estiver andando. Se ele estiver parado, ele sai com um delayzão. Igual o Compass 4xE, igual o 3008 híbrido. Ele sai meio... Eita! Ele sai meio assim. Bom, voltando ao que eu tava falando anteriormente, falta um contato um pouco mais longo com esse carro em estrada, em outras condições de piso, para poder falar com mais propriedade de tudo que eu pude sentir sobre ele. Mas, neste resumo desse primeiro contato, ele mantém todos os predicados que o Grand Cherokee sempre teve, de luxo, de sofisticação, de potência, de entrega, de torque, com a adição da eletrificação, que ficou devendo muito, mas ainda assim, ó, pisou, depois que ele acorda, aí ele vai bem. Nos anos 90, a televisão aberta não tinha tanto concorrente, por isso que a gente via tanta coisa absurda passando na televisão. E nos anos 90 também, o Jeep Grand Cherokee não tinha tanta concorrência, por isso que ele era um grande símbolo de status, era um carro diferente, com apelo off-road muito forte e muito luxo ao mesmo tempo. Hoje em dia, esse carro, pelo preço que ele tá, ele tem modelos da Audi, da Volvo, da BMW, da Mercedes-Benz para concorrer, além de alguns outros elétricos em faixa de preço semelhante. O conjunto híbrido é legal de andar, mas a autonomia é extremamente baixa, é complicadamente baixa, realmente assim, a autonomia elétrica desse carro é o grande calcanhar de Aquiles dele. É bonito, é parrudo, tem um interior muito espaçoso e muito bem acabado, é um Jeep autêntico, mas se a gente pensa nele como um híbrido, e você quer um carro híbrido, talvez seja mais interessante comprar um Volvo. Mas se você quer um carro 4x4 parrudo e luxuoso, aí o Grand Cherokee está dentro do que você procura. Curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizar todos os dias as principais notícias do setor automotivo. E não esqueça, toda segunda-feira, ao vivo, o podcast Automais aqui no canal. Até a próxima!